Super boa noite para você conectado aqui na Web Rádio O Melhor do Futebol. Boa noite a você, fanático e fanática conectada com a gente. Hoje, mais um dia aqui de Copa do Mundo, dia que a gente encerra aí a fase de grupos. Tivemos aí jogos do Brasil contra o Camarões, tivemos também a Suíça contra a Sérvia, tivemos virada da Coreia do Sul sobre Portugal e tivemos aí também o jogo do Uruguai. Bom, vamos começar aqui passando a galera que está classificada. Claro, você que vem acompanhando aqui a gente a semana inteira, você sabe direitinho quem já passou, quem ficou, mas é sempre bom a gente dar aquela lembrada. A gente classificou a Holanda e Senegal, Inglaterra e Estados Unidos, Senegal pelo grupo A, pelo grupo C, Argentina e Polônia, no grupo D, França e Austrália, no grupo E, Japão e Espanha, no grupo F, Marrocos e Croácia, grupo G, o resultado de hoje acabou passando aí o Brasil e a Suíça, no grupo H também Portugal e Coreia do Sul, grupo G e H que disputaram hoje. Para a gente começar a falar quanto do grupo G e do grupo H e destrinchar no dia de hoje aqui pela Copa do Mundo, né, essa Copa do Mundo de 2022. Vamos dar uma passada na nossa equipe pela nossa bancada de hoje, começando com o Alisson Henrique. Boa noite para você. O que você traz de inicial aqui para a gente? Salve, salve, amigo. Fala, Couto. Olá, Matheus. Olá, Bruno. Olá, amigos. A Copa, eu vou voltar com aquela velha frase que sempre falo aqui nos programas, né? A Copa, cada dia que passa, ela nos ensina. E principalmente a Copa vai nos ensinando que vale a pena você botar o time reserva. A Espanha apanhou ontem e determinadas vezes teve que botar alguns titulares porque estava perdendo por alguns segundos a sua vaga. Aconteceu hoje com o Brasil novamente. Para mim, um jogo muito pífio, um jogo horroroso, de muitos jogadores que a gente tinha uma expectativa muito alta desse time reserva, que tem esse time reserva que é muito melhor que muitas seleções titulares aí, hoje não foi desejado. Então, é uma seleção que dá medo de alguns pontos. Será que as laterais estão boas? Não sei, vamos ver daqui a pouquinho. Acho que a Copa vai nos ensinando que acaba com a ideia de globalização, acaba com a ideia de times fortes como times europeus, e sim uma globalização, e sim uma Copa muito equilibrada, que não basta jogar bem, basta ter raça e vontade para conseguir seu resultado. A gente está aqui também com o Matheus Pé embaixo, aí, para você que está conectado aí com a gente pelo YouTube. Boa noite, Matheus. Boa noite ao Couto, ao Bruno, ao Alisson, a todos que estão nos acompanhando depois de mais um dia de Copa do Mundo. Realmente, né, uma Copa que está nos apresentando algumas surpresas, mas que tem sido bom, né? Pelo lado do entretenimento, tem sido legal, tem sido bacana. Foi bacana essa primeira fase, tivemos realmente algumas surpresas, seleções grandes caindo. O Brasil passando, realmente não foi bem hoje, acabou perdendo. A gente vai falar um pouquinho melhor na sequência dessa derrota do Brasil. Mas acho que o Brasil chega bem, ainda assim, para as oitavas de final, agora para enfrentar a Coreia do Sul. Acho que o Brasil tem um caminho legal. A gente já está avistando ali, quem sabe, um confronto contra a Argentina numa semifinal. Mas, enfim, tem que manter a concentração. Acho que o jogo hoje provou isso, né? O Brasil acho que cansou também um pouquinho no final, acabou perdendo o jogo, enfim. Mas tem sido uma Copa bem legal de acompanhar até aqui, e o Brasil acabou confirmando realmente essa primeira colocação do grupo. E também o Bruno, que está logo aqui embaixo. Também boa noite, Bruno. O que você traz de destaque para a gente? Boa noite, Eduardo, Alisson, Matheus, o fanático e fanática pro futebol. Meu primeiro destaque, falando do grupo do Brasil, citando que a gente pode até ter um bom time, mas o ciclo nos mostrou que a regularidade entre as seleções, né, jogar com o mesmo time ao longo do tempo, é o que dá esse entrosamento e faz nos chegar bem à Copa. O time era muito bom, mas às vezes talvez o entrosamento, não ter aquele entrosamento que teve ao longo do ciclo, pode ter prejudicado. E pelo lado do grupo H, o ensinamento que fica é: a Copa é fase, a Copa é momento, e o jogador pode mudar uma partida, como foi o caso do Arrascaeta hoje para o Uruguai. Infelizmente não conseguiu a classificação, mas uma grande atuação do Arrascaeta nessa Copa do Mundo, aparecendo no jogo contra Portugal e hoje aparecendo como destaque no jogo de Gana, sendo até o Man of the Match. Esse é o meu primeiro destaque, Eduardo. É isso, tá aqui formado, e a partir de agora a gente começa então a falar passo a passo do nosso dia. Vamos começar aqui falando do jogo do Brasil. A gente teve um final de tarde interessante, a gente teve o Brasil vencendo
o Camarões. A gente teve Camarões fazendo gol lá no finalzinho, para desespero aí de muito brasileiro. Primeiro, que era a parte importante, a gente ficou um pouco na dúvida se o Brasil efetivamente conseguiria passar em primeiro ou não, por conta até de levar o time reserva, mas também porque a gente sabia que a gente tinha essa classificação, faltava mesmo definir isso aí. Com o time reserva a gente ficou um pouco apreensivo, mas conseguimos, passamos em primeiro. Vamos às oitavas passando em primeiro do grupo, que é bastante importante para uma seleção do tamanho da seleção brasileira. A Suíça venceu a Sérvia e vai também às oitavas. Vou começar aqui com o Matheus. Matheus, vamos começar então pelo jogo do Brasil. O Brasil, a gente entrou com reserva. A gente efetivamente esperava um pouco mais desse time reserva brasileiro do que a gente apresentou. E a gente viu alguns problemas na ausência de alguns jogadores, né? O que dá para analisar dessa partida que pode ser um primeiro banho de água fria no brasileiro, apesar desse time aí não ser o efetivamente titular? Sabíamos que o Brasil ia passar por algumas dificuldades, né? Por conta do entrosamento, da falta de entrosamento dos jogadores, apesar de ter boas peças individuais. O Brasil acabou dependendo muito dessas individualidades, principalmente do Martinelli ali pelo lado esquerdo, que jogou bem. O Antony até fez um bom começo de partida no primeiro tempo, depois acabou decaindo um pouco, não conseguiu ganhar os duelos no mano a mano, no 1 contra 1. Acho que o Brasil acabou dependendo muito dessas individualidades. E isso acabou pesando. A seleção de Camarões é uma seleção razoavelmente até boa. Acho que poderia ter feito até uma Copa um pouco melhor, se tivesse conseguido até, quem sabe, ter ganho da Sérvia, né? Foi um jogo que conseguiu correr atrás de um empate, e sabíamos que a seleção de Camarões ia realmente tentar complicar um pouquinho a vida do Brasil, justamente porque ainda tinha uma pequena chance de classificação, conseguiu se defender bem e tentou sair nos contra-ataques, e conseguiu um contra-ataque no final do jogo, né? O contra-ataque tanto queria, que tanto buscou, não estava conseguindo. O Brasil estava marcando bem, acabou conseguindo no final do jogo. O Brasil se desligou um pouquinho, acho que perdeu um pouquinho a atenção, e nesse contra-ataque a seleção do Camarões acabou marcando gol. Acho que não é uma derrota para ter uma terra arrasada, acho que não, acho que, para mim, pelo menos, não me deixou muito preocupado por ser a seleção, por ser o time reserva, por ter o Tite rodou o time todo, botou todo mundo para jogar. É claro que tiveram jogadores que ficaram abaixo, né? Novamente o Gabriel Jesus não foi bem, não foi bem também o Fred, não gostei do Fred quando esteve em campo. O Bruno Guimarães não entrou tão bem, perdeu uma chance incrível ali no final do jogo, né? Poderia ter empatado. O próprio Antony, né, como eu falei, começou bem o jogo, mas depois acabou decaindo um pouquinho. As laterais preocupam um pouco, né, principalmente porque o Alex Telles sai machucado, não vinha comprometendo, não estava bem, mas também não estava tão mal, e acabou machucando ali no início do segundo tempo. A gente vai ficar atento para maiores informações, para ver como é que ele vai estar, se a gente vai ter um lateral esquerdo, então, para segunda-feira, se o Alexandre vai conseguir recuperar, quem é que vai jogar nessa lateral esquerda. A lateral direita, o Militão deve voltar, porque o Daniel Alves acho que não comprometeu muito, mas também eu acho que não está no nível para ser titular para essa Copa do Mundo. Até teve uma jogada ali no segundo tempo que o jogador de Camarões botou para cima dele, deixou ele no chão. Enfim, eu acho que não é um jogador para ser titular para essa Copa do Mundo. O Militão deve jogar enquanto o Danilo não volta. Acho que o Martinelli foi o principal jogador do Brasil, foi quem criou as melhores chances, barrou no goleiro de Camarões, que inclusive foi eleito o melhor em campo, e merecidamente, né? Porque fechou o gol, fez boas defesas, principalmente nas finalizações do Martinelli, que acaba se tornando uma boa opção, né? É um jogador que a gente até não esperava, talvez fosse lá o último da lista, e que realmente nos outros jogos, quando entrou, foi bem, e hoje talvez tenha sido o melhor jogador do Brasil em campo. Mas, enfim, acho que não é uma derrota para, como eu disse, para ter terra arrasada. Eu acho que o Brasil segue concentrado e segue forte agora para a fase do mata-mata. Bruno, quero saber de você o seguinte, a gente ter soltado aqueles fogos que a galera comprou no jogo de hoje, porque realmente era um Brasil que estava com a faca e o queijo na mão, deu uma aliviada, deu uma poupada nos jogadores, porque a gente sabe que daqui para frente, efetivamente conseguindo ir até a final, são 4 jogos decisivos que a seleção, se tinha um momento que era descansar jogadores, tá ali com um jogo quase todo dia, aquele calendário que você joga um dia, descansa 2, né? Tem a Copa do Mundo, é meio isso, principalmente para quem pega lá os últimos grupos, como o caso do Brasil. A gente aproveitou o momento para descansar, teve a derrota quando podia,
mas é de se comemorar ainda o que a gente tem visto da seleção. Sem dúvida, a derrota veio no momento, entre aspas, certo, né? Porque se a gente for ver a questão, por exemplo, da Argentina, a Argentina é derrotada no primeiro jogo, já é uma pressão gigantesca, né? Passou 2 sufocos, porque poderia ter perdido para o México e aí ter sido eliminado, e aí venceu a Polônia, e aconteceu esse negócio chamado desgraça que é a Argentina nas oitavas de final. Com todo respeito a quem gosta da Argentina, né? Mas enfim, brincadeiras à parte. Cara, a derrota talvez possa até ter vindo de maneira positiva até para a confiança dos atletas, porque Marquinhos estava escutando o nosso amigo comentarista aqui, o Leandro Correia, antes da live. Ele comentava comigo o seguinte: o Marquinhos chega na Copa do Mundo e diz: a gente vem com uma confiança muito grande, ainda mais na fase de grupos, citando como se fosse 9 pontos a gente consegue. E essa derrota vem talvez até para colocar, a gente é imbatível, a gente pode ser vencido, né? Mas o Brasil não atuou mal. Tem jogadores que vale a pena destacar, né? O Matheus citou o Éder Militão, que vai ser ali um tapa-buraco enquanto o Danilo tá fora. A gente torce para que ele se recupere. Do mesmo jeito que a gente torce para a recuperação de Alexandre e Alex Telles, que vai passar por exames no joelho. A seleção vai sofrendo com lesões. O Gabriel Jesus também teria sofrido lesões aí durante o jogo. O Martinelli aparece como uma opção ali do lado esquerdo, uma opção, por exemplo, para o Vini, que vem fazendo uma Copa regular, mas às vezes falta esse reserva, né, para ele. E o Martinelli aparece como uma opção, como por exemplo apareceu o Douglas Costa em 18. O Antony também não foi aquele cara que não apareceu, mas também, na minha visão, não comprometeu tanto. O Bruno Guimarães uma partida abaixo. Mas foi bom para rodar o elenco, para cada um sentir o que é a Copa do Mundo. Acho que agora, de todos os jogadores, dos 26 convocados, só não atuou o Everton, goleiro, né? Me corrijam se eu estiver errado, se faltou algum outro jogador, mas salvo engano são esses jogadores. E a derrota vem no momento certo. Vai encarar uma Coreia que vem embalada por conta de uma vitória sobre Portugal, que não é qualquer seleção. A gente está falando de uma das melhores gerações portuguesas, que já tinha a sua vaga garantida, mas vem muito bem. Que tem um jogador ali do lado esquerdo que atua no Tottenham, que vem com uma fome gigantesca e que vai dar trabalho para a seleção brasileira. Mas o Brasil não fez uma atuação... lógico, a gente esperava uma vitória contra um adversário que tinha, mas... não fez uma partida abaixo não. O Brasil criou, o Brasil chegou. Pedro perdeu uma chance ali que normalmente no Flamengo ele não perderia, que é de dominar, girar e bater pro gol. Bruno Guimarães também perdeu 2 oportunidades, uma que ele poderia ter deixado passar pro Pedro finalizar, outra que ele manda por cima. O goleirão, o Epassi, que por mais tenha ganhado o prêmio, quase que entrega o ouro numa defesa que a bola acaba indo para trás. Não foi uma partida ruim da seleção, né? Numa bola ali o Aboubakar acabou aproveitando, numa falha que na minha visão foi uma falha do Bremer. Mas é uma derrota que fica de aprendizado pra gente, pra levar e entender que no mata-mata agora não pode errar, não pode ter esses vacilos. Cada um agora sabe o que é um jogo de Copa do Mundo e agora é um mata-mata e agora vem a Coreia, vem os outros adversários também. É isso. A gente muito exatamente com essa parte de trás da seleção, né? A gente levou ali 4 zagueiros, volantes, na frente. Muita gente falou que ia dar problema. Parece que chegou um momento em que a seleção sente um pouco essa ausência meio para trás, né? Em termos de convocação. A gente tem muita gente lá na frente que tem feito até em algum grau a sua parte, mas o pessoal para trás, com esse auge de lesões na seleção, aparentemente a gente está sentindo essa convocação. Exato, eu concordo com certos pontos que os amigos falou. Acho que sobre a convocação, não sei se os amigos concordam, eu acho que o Tite poderia ter levado algo a mais pelas laterais, né, sistema defensivo. Ele vem sofrendo um pouco isso nessa Copa do Mundo, né, principalmente os laterais. Claro que você tem jogadores que podem apoiar, podem fazer muito bem dupla função, né? Lateral direita, lateral esquerda, zagueiro improvisado, e a gente sabe fazer muito bem isso com jogadores com qualidade para fazer isso. E o Brasil vem sofrendo isso. 2 laterais agora machucados, né?
o Danilo, o Alex Telles, agora esperamos que não seja nada com ele para prosseguir para a próxima etapa. Bom, Eduardo, sobre o jogo de hoje, eu sou aquela pessoa que você me conhece muito bem há mais de 6 anos, né, Eduardo? A gente comunicando bastante há mais de 6 anos. Eu sou muito por aí. crítico. Eu sou muito crítico em questão de seleção brasileira e também do futebol, né? Para me agradar, precisa ser um time muito perfeito, né? Jogar bem, jogar para cima. Eu gosto de jogar o jogo ofensivo. Eu acho que eu sou contra colocar time em reserva. Eu sou contra, acho que numa Copa do Mundo com 8 jogos curtos, dá para você jogar para cima, né? Então você não paga um ingresso caro para ir para o estádio para você ver um time em reserva. Pelo menos eu penso dessa forma. E a seleção brasileira não me agradou no jogo de hoje. Eu acho que eu penso um pouquinho ao contrário dos amigos ali, né? Eu acho que tem uma decadência bastante no meio de campo. Eu acho que Fred não dá. É um baita de um jogador, mas não evolui, não flui no meio de campo ali com a seleção brasileira. Acho que o Bruno Guimarães rende muito mais, por mais que acho que ele entra mal e não joga bem na segunda etapa, né? Acho que o Everton Ribeiro poderia também ser mais ousado por ali. O ataque pouco produtivo, acho que não vai ser a Copa do Gabriel. Já ficou devendo em 2018, vai ficar devendo nessa Copa do Mundo, teve a chance dele. Eu penso diferente, eu acho que esses jogadores eles teve a chance de mostrar e colocar um ponto de interrogação para o Tite. Porque são jogadores que têm completamente condições de ser titular da seleção brasileira, né? E são titulares, boa parte deles são titulares dos times que atuam. Eu vi um desempenho muito abaixo. Acho que a gente tinha uma expectativa, pelo menos eu, principalmente o ataque poderoso, né? Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Antony, né? De ser um ataque para mostrar que temos um elenco. A gente tem um elenco, de fato, não estou criticando que a gente tem um mau elenco, não, mas a expectativa era ótima. Acho que a minha expectativa para cima era para que essa seleção mostrasse muito mais do que foi os outros 2 jogos que a gente viu, os 2 jogos bem amarrados, ainda mais que a gente viu, principalmente o jogo contra a Suíça, o sofrimento, né? Claro que vai muito méritos da outra seleção. Então, eu acho que concordo com o Matheus quando ele fala que o Martinelli jogou bem. Acho que o Martinelli foi destaque, sim, da seleção brasileira. Acho que ele provou que mereceu ser convocado. Faltou o gol, de fato, né? Que acho que para concluir um jogo muito bom para um atacante é o gol que qualifica, mas ele fez uma partida muito, muito boa. Eu acho que a gente vive e dá um ponto de interrogação, sim, para o jogo contra a Coreia. Como eu falei, a Copa ela vem nos surpreendendo e vem mostrando muito equilíbrio. A gente vai falar um pouco mais da Coreia daqui a pouco no jogo apático, no jogo contra Portugal, mas é um jogo que o Brasil deve sofrer muito, principalmente pelas pontas, onde que a Coreia desce muito pelas pontas. É um jogo muito mais defensivo, mas um jogo que explora os lados de campo. E esses lados de campo, não sei se Matheus e Bruno concordam comigo, é um ponto de muita preocupação daqui para frente. Eu não vejo, desculpa, eu não vejo laterais, sinceramente, com qualidade técnica de chegando, dando liberdade, espaço, que os volantes dão liberdade para que os laterais que apoiem, desce um pouco, como os laterais que a gente tem. Eu acho que o Tite peca, na minha opinião, na convocação nesse ponto. E para mim, eu sou crítico porque eu vejo o Daniel Alves, claro, né? Já a idade que tem não é mais o Daniel Alves que a gente conhece, né? Mas eu vi hoje o Daniel Alves um drama total para apoiar, para marcar. Então a seleção de Camarões deitou e rolou em cima do Daniel Alves, né? Então, acho que é um ponto que a gente tem que começar a ficar preocupado, sim. Eu acho que eu não gostei, de fato. Eu acho que a seleção brasileira, para mim, jogou abaixo do nível de jogadores, do nível da expectativa que a gente esperava. Acho que eu penso um pouquinho diferente dos colegas, né? Acho que eu respeito muito eles. Acho que eu penso assim, eu penso dessa forma. Acho que o Brasil poderia ter mais criado a parte mais no meio de campo, ser desenvolvido. Acho que Fred não dá, de fato. Acho que, repito, é um baita de um jogador, mas na seleção não está bem. Acho que começaria com o Bruno Guimarães, mas porém não jogou bem também, foi um jogo apático, né?
Eu acho que eu penso dessa forma, Eduardo. É isso, vamos voltar ali, bater aquele papo com o Matheus, ainda seguindo sobre seleção brasileira, falando exatamente sobre essa questão dos lados, né? A gente se preocupou muito com o Daniel Alves, o próprio Tite lá na coletiva, depois falou que o Daniel Alves ele tinha uma importância de vestiário muito forte, com experiência, com tudo que ele poderia passar para os outros jogadores e toda a experiência de Copa, eliminatória e outros jogos importantes dos quais a seleção também participou. Matheus, o Daniel Alves, hoje eu acho que ele prova que ele não é realmente um jogador de campo e na ausência de quem faça esse trabalho no campo, a seleção efetivamente ela está sentindo. E não tendo esse lateral, a gente abre brecha para num contra-ataque ou de repente numa jogada até bem ensaiada pelas laterais, sofrendo um gol desnecessário. Em relação ao Daniel Alves, realmente ele é um cara que pode agregar para o vestiário, pode agregar para a comissão técnica, é um jogador vencedor, é um jogador experiente, mas realmente dentro de campo ele já não entrega mais o que já entregou anteriormente, né? Eu acho que o Tite só levou ele porque abriram mais vagas, né? Abriram para 26, aí o Tite acabou o levando por causa disso, mas realmente ele mostrou que dentro de campo não tem condições de ser titular. Vai ser, se voltar a jogar, vai ser um quebra-galho, porque a opção vai ser o Militão, não tendo Danilo, vai ser o Militão. Essa questão das laterais já era preocupante antes, né, assim que saiu a convocação, porque a gente realmente sofre um pouco com os laterais, né? O Danilo, por mais que até não tenha comprometido quando jogou, até porque jogou pouco, né? Se machucou. O Alexandre também, quando jogou, até foi bem, mas o Brasil não tem grandes laterais. Eu acho que o lateral que poderia ter sido convocado, que acabou tendo uma lesão, foi o Arana, do Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogador teria condições de ser titular, acabou infelizmente se machucando, ficou de fora. Então já era preocupante antes a questão das laterais. Depois das lesões, fica mais preocupante ainda. A gente tem os dois laterais esquerdos machucados, o Alexandre e o Alex Telles. Vamos torcer para que nada demais tenha acontecido com o Alex Telles, que ele possa voltar, que o Alexandre possa recuperar, mas se eles não conseguirem voltar para segunda-feira, quem vai jogar na esquerda? Hoje entrou o Marquinhos. O gol de Camarões saiu por lá, né, nas costas ali do Marquinhos. O Marquinhos é um zagueiro. Se ele não jogar na zaga, vai jogar quem? Vai jogar o Bremer para jogar o Marquinhos lá na esquerda? Enfim, olha, vai ser complicado. Se tiver todos esses jogadores fora ali para jogar nas laterais, vai ser complicado. Eu acho que já era preocupante antes de começar a Copa, porque realmente faltava. Acho que o Brasil tem uma carência nessas posições. E aí, com essas lesões, acabou dificultando mais ainda. Em relação ao Daniel Alves, é como eu disse, é um jogador que, dentro de campo, realmente está complicado para entregar. Fora de campo, realmente é um jogador que vai agregar, é um jogador de vestiário, é um jogador experiente, é um jogador vitorioso, conhece o caminho para chegar às vitórias, aos títulos, mas realmente já não tem entregado e tem sido preocupante. Eu estou um pouco preocupado para essa questão das laterais, principalmente para esse próximo jogo de segunda-feira. Se o Alexandre não se recuperar, principalmente a lateral esquerda, porque a direita deve jogar o Militão deve ficar um pouco mais preso, né? A gente já não tem laterais que avançam, né? Os laterais do Tite, eles jogam por dentro, não avançam, não dão amplitude, porque justamente quem dá essa amplitude é os pontas, o Vini Júnior, o Rafinha, ou o Antony, ou hoje o Martinelli na esquerda. Então os laterais eles vêm por dentro e a gente não vai ter laterais que vão atacar então nesse jogo contra a Coreia do Sul, principalmente. São laterais que vão ficar mais defensivos, principalmente o Militão ali pelo lado direito. Então é um pouco preocupante, a gente vai ter que torcer aí para que esses jogadores possam se recuperar o mais rápido possível, principalmente os laterais esquerdos, senão o Brasil pode realmente sofrer nesse ponto das laterais, né? A gente tem visto que a Coreia do Sul é um time que, principalmente o Son, é um jogador de muita velocidade, é um time que não para de correr, luta até o fim, não realmente os caras não cansam, enquanto tiver chance eles correm atrás, eles vão para cima, então pode ser um jogo um pouco complicado nessa questão do lado de campo. Se a Coreia do Sul conseguir atacar bem pelos lados, acho que pode ser um ponto complicado para a seleção brasileira, que vai ter que ser bem trabalhado, Couto. O Bruno, será que os meias podem dar uma ajuda nessa ausência dos laterais? Será que dá para pelo menos travar o adversário ali no meio de campo e assim dar uma aliviada para esse
laterais um pouco problemáticos aqui sim para o Brasil? Dá e acho que a gente até talvez teria uma solução, mas eu acho difícil talvez o Tite utilizar. Se a gente for lembrar, quando antes do Fabinho estourar no Mônaco, ele era um lateral direito. Tanto é que o Fabinho no Mônaco jogava com a camisa 2, porque ele era lateral. Então pode ser uma solução para o Brasil que está precisando, talvez jogar com assim, se a gente for pensar num esquema tático, jogar com 3 zagueiros e o Fabinho, quando for voltar para marcar, formam uma linha de 4 defensores, né? O Marquinhos na esquerda e o Fabinho na direita e o Militão e o Thiago Silva ali dentro da área. Ou ao contrário, né? O Fabinho jogando pela esquerda e aí o Militão, que já está acostumado a jogar pela direita, fazendo essa função. É alguma opção assim do gênero, ou o Brasil jogar com 3 zagueiros e aí puxa o Bruno Guimarães para jogo, para fazer ali a contenção com o Casemiro. Agora é a hora do Tite quebrar a cabeça e ser ousado e também deixar de fazer as suas escolhas. Opções não faltam, por exemplo, se a gente for pensar pro lado esquerdo, aí você pensa um meio campista que pode jogar um pouco de forma mais defensiva. Canhoto, eu penso do Fred, mas o Fred, como bem disse o Alisson, e eu concordo, o Fred vem fazendo uma Copa do Mundo muito abaixo, uma Copa do Mundo bem a desejar, e acho que o Bruno Guimarães vem pedindo passagem já tem um certo tempo, por mais que hoje eu não gostei muito da atuação dele, achei que teve algumas oportunidades perdidas no campo de ataque, mas é um cara que vem pedindo passagem já tem um certo tempo. Opção não falta. Eu gostaria muito de ver o Fabinho. Acho que é um cara que, se não fosse o Casemiro, o monstro que ele é, porque pra mim o Casemiro é um craque, e eu já deixei claro aqui na última live que pra mim o Casemiro é um líder e que deveria talvez ser o capitão dessa seleção, ao invés do Thiago Silva, mesmo com toda a história do Thiago Silva, a experiência, a idade, tá na sua 4ª Copa do Mundo, mas eu acredito que o Casemiro poderia ser essa liderança, mas o Fabinho é um cara que, se não tivesse o Casemiro, seria o cara desse meio campo, na questão de primeiro volante, tá? E é um cara que pode fazer essa função de lateral direito. Então talvez o Fabinho possa ser esse cara. Não achei que ele fez uma partida ruim, mas também não acho que fez uma partida tão boa, ficou ali na média. Então, pra mim, se for pensar um cara desse meio campo, como você bem perguntou, Couto, quem pode fazer essa função? Acredito que o Fabinho. O Fabinho poderia ser não sei testado, né? Mas fico com aquela pulga atrás da orelha, né? Pô, vai botar o Daniel Alves. Vamos lembrar que o jogo é contra a Coreia e do lado esquerdo da Coreia tem o Son pra ganhar na velocidade do Daniel Alves. Eu fico preocupado, não sei vocês, mas eu fico preocupado. Então talvez o Fabinho possa ser esse cara. Por mais que ele seja um cara alto da velocidade, né? Eu fico preocupado. Talvez seja essa opção vindo do meio campo para ajudar na parte defensiva o Fabinho. Rapidinho só, Eduardo, complementando o que o Bruno falou, eu acho que a gente tem peças para recompor. A gente amplia a Coreia do Sul antes da gente para falar do jogo da seleção. Só para complementar o que o Bruno falou, eu acho Vai que lá, a gente tem Alisson, peças. complete aí. Só para complementar o que o Bruno falou, eu acho que a gente tem peça para repor ali na lateral, por mais que não tenha um lateral ofício, né? Eu acho que hoje jogou o Marquinhos, né? Dá para insistir, porque o Marquinhos ele tem essas qualidades, tanto de jogar na lado, até determinadas vezes jogou no meio durante a tua carreira. Né? É um zagueiro mais baixo, tem mais velocidade. Exato, até o Militão, né? Que a determinadas vezes jogou assim no Real Madrid, né? Então eu acho que a gente tem argumentos para colocar, né? Eu acho que, de fato, concordo com o Bruno. Pensa colocar o Son com o Daniel Alves. O Daniel Alves sofreu hoje contra o Camarões, gente, pelo amor de Deus. Imagine com o Son que tem muita velocidade, muito mais qualidade, um jogadoraço, né? Que joga como que vai ser um show de horrores a avenida que vai ser ali aquele pelo lado. Então eu acho que no momento, vendo a performance, acho que o Daniel Alves não deve ser o titular, não. Eu acho que dá pra gente repor, assim. Acho que tanto o Fabinho, eu acho que dá para fazer muito bem por ali. Você bota o Marquinhos como jogou hoje, e você tem até o Militão para jogar ali para aquele lado, né? E só para completar, rapidinho, Couto, eu acho que, se eu não estou enganado, o Everton Ribeiro, no início da carreira, já foi lateral esquerdo também. Ele já jogou na esquerda. Época do Corinthians. Então eu acho que daqui a pouco, não sei se o Tite vai acabar inventando muito, deslocar um jogador que já não joga por ali há muito tempo, mas ele já fez essa função. Daqui a pouco, se precisar,
pode acabar sendo até mesmo o Everton Ribeiro ali na esquerda. Mas só que eu acho que com o Everton Ribeiro, não sei se você concorda, se colocar por ali, eu acho que a gente sofre na recomposição. A gente ganha muita qualidade em produtividade por ali, com velocidade e tal, mas acho que na recomposição, para voltar, eu acho que é um grande problema, com um grande risco ali. Eu acho que é mais fácil colocar um zagueiro, né? Seria algo tipo desespero, prorrogação. Pô, o Alexandre teve cãibra, não tem mais mudança. Bota o Everton Ribeiro ali. Tampa buraco. Falta criatividade do Tite para mudar um pouco a seleção, assim? Você já acha que falta criatividade, alguma coisa que de repente ele tire da cartola e assuste o adversário? Falta. Acho que falta às vezes ousadia do Tite de talvez sair um pouco da sua... Como é que eu posso dizer? Só para deixar claro uma coisa. Eu particularmente, se o Tite não for sair e ainda não... Se o Tite ele ainda não tivesse essa indecisão, tipo, fica ou não fica, eu particularmente continuaria com o Tite. Acho que ele é um baita treinador e talvez o melhor brasileiro que a gente tenha hoje. Mas ele já vai sair, já deixou essa decisão, enfim. Mas ele, às vezes, é exatamente como você diz, né, Couto? Ele tem essa zona de conforto. E então, por exemplo, o jogo contra a Suíça. Era um jogo que o Brasil vinha jogando bola dentro da área. Você não coloca um Gabriel Jesus, que é um atacante que sai da área. Você coloca o Pedro. Quer ganhar no alto? Bota o Pedro. O Pedro tem 1,90 m de altura, quase. Então, tipo, ele tem essas insistências. E o Tite é um cara muito cabeça dura. Ele diz que errou na Rússia, que tinha outros jogadores que vinham pedindo passagem. A gente pode citar alguns nomes, né? Felipe Luiz, o Firmino, o Douglas Costa, por mais machucado que estava à época, vinha fazendo uma boa Copa do Mundo. Mas ele segue com insistência. O Fred, por exemplo, não era para ter entrado contra a Sérvia. Era o Bruno Guimarães. O Fred está pendurado. Se ele tomar um amarelo, se ele tomasse um amarelo hoje, ele estava fora. Era uma opção a menos para o jogo das oitavas. Então o Tite ainda tem essas insistências, ele ainda mantém essa cabeça. Tem que pensar agora no mata-mata. Pô, tô jogando contra a Coreia, a defesa da Coreia é mais baixa, então pode ser uma opção. Ou eu posso colocar o Pedro para tentar ganhar no alto, mas eu também posso chegar com o Gabriel Jesus para ganhar na velocidade, por mais cansado que esteja por ali o zagueiro do Napoli, o Kim Min-jae. Então, opção tem. Agora, tem que ver momento. É o momento. Se você, não adianta nada você tentar ganhar no alto da Suíça e não ter um Pedro para brigar com os zagueiros e você ter um Gabriel Jesus de 1,83 m. Então o Tite às vezes tem essa dificuldade de sair da zona de conforto. Eu já fiquei surpreso que hoje ele jogou com o time reserva. É raro ele fazer isso, jogar com um time diferenciado, botar outros caras para jogo. E isso me surpreendeu bastante. Mas é difícil ele sair da zona de conforto. É bem difícil. Tem algumas teimosias, às vezes, que acabam nos incomodando, né? Ele aposta muito, banca muito alguns jogadores que não estão dando resposta e ele segue insistindo. Isso que eu acho que é o que mais incomoda no trabalho do Tite, apesar de, como o Bruno falou, acho que a melhor opção que a seleção brasileira tem hoje é o Tite. O Tite vai sair, a gente olha e não encontra daqui a pouco um técnico, pelo menos brasileiro, à altura. A gente vai ter que, talvez, ter que correr para um técnico estrangeiro, quem sabe, mas enfim, acho que essa teimosia do Tite realmente é o que acaba incomodando em alguns momentos. Alisson, a ausência de uma mudança técnica na nossa seleção, quando a gente pega uma seleção, por exemplo, como a Coreia do Sul, que tem jogadores de velocidade, é uma seleção que não tem tantos jogos expostos para o Ocidente quanto outras seleções. Ela pode vir surpreender a gente, acabar dominando a seleção exatamente pelo fato do Tite não mexer? Acho que dominar não, mas a gente pode sentir sim. Né? Acho que dependendo se a gente pega uma Coreia, como você bem colocou, né, no jogo, vamos projetar o jogo de segunda-feira. Né? A Coreia, a gente já projeta que a seleção coreana, por mais que não é aquela seleção retranqueira, né, como algumas outras seleções que a gente vai vendo, né, que se fecha e tenta sair no contra-ataque, é uma seleção que tem qualidade para trocar a bola, né? Mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, acho que não. Né? A gente tem que se preocupar, sim, né? Em composição, sim, em alguns momentos, em algumas peças. Eu acho que falta isso. Eu acho que para a seleção brasileira, como os meninos falaram, acho que falta essa ousadia, sim. E acho que se eu fosse treinador, eu seria muito ousado. Eu acho que, né, jogaria com o Pedro lá. Hoje era um jogo para o Pedro
atuar, né? Para mostrar para o Brasil que realmente quem é o Pedro, né? Acho que, me desculpa, Gabriel Jesus teve a oportunidade na Copa de 2018, não fez, teve oportunidade alguns minutos contra a Suíça, pouco também apareceu. Acho que falta isso, né? A ousadia, tentar mostrar recomposições de peças, né? Acho que o Pedro era um jogo ideal para o Pedro entrar hoje, mostrar realmente o talento que ele tem, né? Abrir as portas do Pedro para o mundo conhecer que é o Pedro, não só o futebol brasileiro, não só o futebol sul-americano, conhecer o Pedro como o Pedro joga. Então, acho que falta sim ousadia. Eu acho que o Brasil ok, né? A seleção coreana chegou aí, a gente vai falar um pouco mais depois, né? É uma seleção de superação, de muita técnica, né? Ainda falta qualidade, mas que depende muito de alguns jogadores ali na frente, como todo time inferior é assim, né? Querendo ou não, não vamos ser hipócritas, né? A seleção brasileira sente a falta do Vini e também do Neymar, e mostrou muito isso no jogo de hoje, como o time sente falta desses dois jogadores. Esses jogadores são muito importantíssimos, por mais que a gente tenha um elenco gigantesco, um elenco maravilhoso. Vamos dizer que é um elenco maravilhoso, são jogadores importantíssimos nos clubes europeus, né? Mas que infelizmente ainda tem uma dependência, né? Tem essa carência da falta do Neymar, da falta do Vini para decidir lá na frente, né? Mas eu acho que é mais por aí, Eduardo. É isso, vamos falar sobre a Suíça e a Sérvia, jogo finalizado em 3-2, a Suíça sendo vencedora desse confronto. A Sérvia a Suíça acaba indo aí para as oitavas, né? A Sérvia acaba caindo. Começando com o Bruno. Bruno, o que dá para destacar desse 3-2 ou um 3-2 que foi um placar que eu particularmente esperava que fosse um pouquinho menor? Também esperava que fosse um pouquinho menor, acompanhando o futebol das duas equipes na última rodada. Pelo lado da Sérvia, até esperava um pouquinho mais. Eu imaginava a Sérvia classificando. Porém, a equipe da Suíça me surpreendeu na atuação, porque é uma equipe que demonstrou que ofensivamente tem ali o embolo, mas não consegue aparecer tanto. Hoje foi diferente. Hoje conseguiu aparecer mais, conseguiu furar o bloqueio sérvio, e o placar, como você bem disse, né, elástico, um placar que surpreendeu bastante. Uma equipe que vai ser muito complicado, o adversário que vai enfrentar, mas que tem chance. A Suíça, se a gente for lembrar da Eurocopa, eliminou uma França voltando de um resultado, né? Conseguiu, salvo engano, quando a França estava 3-1, conseguiu voltar para um 3-3 e fez um jogo parelhíssimo contra a equipe da Espanha. E contra o Brasil conseguiu aguentar ali uma pressão até os 38 do segundo tempo. Então, a Suíça consegue uma boa classificação, consegue um ótimo resultado. Vai dar trabalho contra Portugal. Não acho que vai longe, porque logo em seguida deve pegar o vencedor de Espanha e Marrocos, e acredito que as duas seleções vêm muito melhor do que a Suíça. Mas consegue um ótimo resultado, garante a sua vaga nas oitavas e promete. Tô curioso para ver como é que vai ser contra a seleção portuguesa. Não acho que é favorita, entra como azarona, mas tem suas chances, tem a sua qualidade, e a classificação é mais do que merecida. Alisson, Suíça e Sérvia aí, jogo legal, assim, para a configuração da tela. Sim, o jogo foi assim, foi fora do que a gente projetava, né? Não sei se os amigos também projetavam, né? Porque a gente vê uma Suíça muito defensivamente, né? Uma Suíça que faz poucos gols e toma poucos gols, né? A gente vê isso não só nessa Copa, há anos, né? Que a Suíça trabalha aqui, né? E a Suíça, por mais que tenha um time encardido, eu acho que a Suíça é aquele time que consegue o resultado, mas joga um futebol feio, né? Mas vem conquistando, são praticamente, os últimos 5 torneios que a Suíça foi procurar aqui, que a Suíça disputou, ela passou para a fase eliminatória, a Copa do Mundo 2014, a Euro 16, a Copa do Mundo de 2018, a Euro de 2020 e agora. Então mostra que, querendo ou não, por mais que tenha esse futebol enjoativo, né? Acho que
aquele futebol que encadida, aquele futebol feio, não sei se os amigos concordam, futebol feio, mas consegue convencer e consegue conquistar seus resultados. E hoje, de fato, o treinador falou isso antes da partida, né? Na expectativa, não. A gente vai continuar com a ideia de marcação forte, porém, a gente vai criar algo mais. Se a gente sonha e a gente quer uma classificação, a gente tem que correr riscos. E acho que hoje a Suíça mostrou isso, correu riscos. Então, ela foi uma equipe muito mais aberta. Então, por isso que foi um pouco mais fácil para o jogo de hoje a Sérvia conseguir penetrar dentro da grande área da Suíça e conseguir fazer 2 gols. Né? Acho que foi um jogão, sim. Foi um jogo bem equilibrado. Eu acompanhei esse jogo em paralelo também. Eu gostei bastante da forma, o Embolo, como joga esse jogador camaronês naturalizado suíço, né? É um baita de um jogador, foi fundamental hoje para a vitória da classificação da Suíça. E a Suíça, acho que concordo com o Bruno. É uma Suíça que hoje foi um futebol muito ofensivo, fora do normal, porém não vejo essa seleção, olha, para a próxima fase. Eu acho que eu vejo uma seleção ainda com muita dificuldade para enfrentar. Como o Bruno falou, e concordo completamente. Não tem time para vencer a Espanha e muito menos Marrocos. Acho que o Marrocos tem uma equipe muito mais ofensiva, né? E muito mais capaz, sendo capaz de decidir do que a Suíça. A Suíça, na fase de mata-mata, eu não vejo uma equipe ofensiva. Uma equipe que vai jogar por uma bola, uma equipe que vai tentar levar para a prorrogação, quem sabe, uma penalidade, né? Então, acho que hoje foi um caso à parte para a construção da sua classificação, e quando fez isso, essa seleção boa, produtiva lá na frente, com o Embolo jogando muito bem, porém com muitos defeitos retrativos lá atrás para recompor, onde que ficou aberto falhas muito graves nas saídas de bola, e quando a Sérvia conseguiu fazer os 2 gols. Matheus, e aí? O que dá para destacar desse jogo? E além de ser bem mais do que a gente esperava, né? É um jogo que a gente observou, né, como o próprio Alisson falou, uma pequena mudança tática ali, mas que também pode não ser a Suíça que a gente vai encontrar em outros jogos. É uma seleção que realmente tem esse caráter defensivo, é uma seleção até um pouco chata de ver jogar, mas que entrega, e mal ou bem, essa entrega pode fazer com que o time vá do que o esperado, porque chega num resultado, faz quando ali, mal ou bem, talvez seja a seleção que vai melhor nos pontos corridos do que no mata-mata, mas no mata-mata pode conseguir um resultado que para alguns seja inesperado. De fato, a seleção da Suíça é um pouco mais pragmática, uma seleção que se defende bem, sofreu pouquíssimos gols, especialmente nas eliminatórias. A gente viu também no jogo contra o Brasil, foi tomar o gol lá na reta final, o time se defendeu, se fechou muito. Realmente hoje teve uma atitude um pouco diferente, foi para cima, até porque tomou uma virada, né? Saiu ganhando com o gol do Shaqiri, que fez uma boa partida, depois tomou uma virada, teve que correr atrás, porque ali estava sendo eliminada quando tomou uma virada, então teve que tomar essa atitude de sair para o jogo, de procurar o jogo, e conseguiu a virada. Foi um jogo bem movimentado, um jogo de bastante gols, um jogo de provocações, de discussões, jogo que valia a vaga, né? Já era praticamente um mata-mata também nessa última rodada para a Sérvia e Suíça, mas eu concordo com os amigos. Acho que a Suíça não vai muito longe também. Eu até estava vendo aqui, Suíça e Portugal, que vão se enfrentar, né, nas oitavas de final. Elas se enfrentaram recentemente pela Liga das Nações, e Portugal ganhou o jogo em Lisboa por 4-0, e a Suíça até ganhou o jogo em casa por 1-0. Mas, né, teve um jogo em Lisboa que foi 4-0. Então, acho que a seleção portuguesa realmente é superior à seleção da Suíça. A Suíça vai tentar realmente se fechar, vai tentar fazer um jogo um pouco mais pragmático, mais fechado, para tentar não sofrer muito contra a seleção portuguesa, mas também realmente não vejo a Suíça chegando muito longe, mas de novo conseguiu classificar, né? De novo deixa a Sérvia para trás. Eu até no início estava apostando mais na classificação da Sérvia, né? Que já estava na frustração de ter ficado para trás na Copa de 2018, também num grupo com Brasil e Suíça, também perdeu para a Suíça naquela oportunidade de virada, inclusive, e acabou de novo ficando para trás. De novo a Sérvia deu uma decepcionada. Eu achei que para essa Copa até ia chegar um pouco melhor, mas acabou não fazendo bons jogos.
jogos, apesar de ter feito um jogo até um pouco melhor hoje, um jogo mais aberto, conseguindo, como eu disse ali, no momento virar o jogo, está na frente, mas eu esperava mais da seleção da Sérvia nessa Copa, ficou devendo um pouquinho, e a Suíça de novo avança, vai ter um confronto difícil, realmente também não sei se vai ir muito longe, acho que Portugal chega realmente como favorito para esse confronto contra a Suíça, eu acredito que deva passar. Pois é. Assim, Brasil e Suíça aí devidamente classificados, a gente vai passar para o grupo H aqui, estamos com o Alisson, o Bruno e o Matheus, e a gente abre com o grupo H. Eu queria continuar batendo essa bola com o Matheus, porque de segundo tempo para as duas seleções, né, bem complicada, né? Inclusive, o jogo da Coreia do Sul contra Portugal, que ela venceu por 2-1, ele se encerrou exatamente quando começaram os acréscimos do jogo entre Uruguai e Gana, o Uruguai vencendo aí por 1-0, mas foram aqueles 10 minutos finais que foi o Uruguai, se fizesse um gol, passava, precisava de mais um gol. A Coreia do Sul não tinha ali totalmente garantido a sua classificação. Os jogadores reunidos no campo, era a imagem que a gente via ali no jogo da Coreia, os jogadores ali reunidos no meio de campo, vendo no celular, no tablet, onde podia o outro jogo. E depois a gente viu completado o jogo do Uruguai, aquele desespero que foi se chegando com até o Soares ali na parte de fora, né, no banco ali, já se desesperando antes do jogo acabar. Eu acho que esses 10 minutos são Foi uma reviravolta muito grande que aconteceu, né, no segundo tempo. Começando falando do jogo do Uruguai, o Uruguai começa muito bem o jogo, vai para cima, teve uma escalação mais ofensiva hoje, finalmente a gente viu a Arrascaeta como titular, jogou bem, marcou 2 gols, mas no segundo tempo o Uruguai parou um pouquinho, pisou um pouco no freio, tirou um pouco o pé do acelerador, a seleção de Gana tentou até criar alguma coisa, também não conseguiu criar grandes oportunidades, o Uruguai correu atrás, a gente também não pode deixar de falar dos pênaltis não marcados, né, para a seleção do Uruguai, principalmente aquele primeiro que acho que foi em cima do Darwin Núñez, né, que o árbitro inclusive vai no VAR, ele assiste, revê o lance e acaba não marcando o pênalti. Para mim foi pênalti, né, tem um encalço por baixo, o jogador de Gana chega por baixo, acaba derrubando. No segundo lance que foi para cima do Cavani, eu acho que foi pênalti também, acho que também o jogador de Gana chega, faz ali o contato, acho que o Cavani acabou até exagerando talvez um pouco, ele quando sentiu o contato já logo caiu, mas acho que foi pênalti também, então a seleção do Uruguai acabou tendo esses 2 lances capitais, esses 2 lances polêmicos, que acabaram deixando, de fato, a seleção do Uruguai de fora. Acho que o Uruguai não ficou de fora só hoje, acho que já das últimas, das rodadas anteriores, principalmente contra a Coreia do Sul, na primeira rodada, acho que se tivesse tido essa atitude que teve hoje, com o time mais para frente, com a Arrascaeta principalmente jogando, poderia ter vencido o jogo, a história poderia ter sido diferente, mas o Uruguai realmente acabou não conseguindo passar, apesar da vitória, porque a Coreia do Sul ganhou de Portugal, né? Como eu disse anteriormente, a seleção da Coreia do Sul não para de correr, os caras não desistem nunca, vão para cima, conseguiram um contra-ataque no final do jogo. A seleção de Portugal também no segundo tempo, com as modificações, já estava com um time misto, né? Praticamente todo o time reserva, e aí no segundo tempo, quando sai o Cristiano Ronaldo, sai as principais peças, o time também dá uma descansada e a Coreia do Sul vai lá, puxa um contra-ataque e acaba fazendo o gol da virada, e realmente esse final de jogo ali, depois os jogadores reunidos da Coreia do Sul, esperando, né, o final de jogo ali do Uruguai, que acabou realmente não conseguindo. Cavani teve uma cabeçada, o goleiro de Gana fez a defesa, enfim, foi um final emocionante desse grupo H, acabou classificando a Coreia do Sul, foi surpreendente, eu achei que ia ficar realmente entre Uruguai e Gana, mas a Coreia do Sul surpreendeu, acabou passando, e o Uruguai, apesar da vitória, foi tarde, né? Foi tardia essa mudança do técnico do Uruguai, em colocar o time mais para frente, em colocar o Arrascaeta para jogar, porque se tivesse feito isso antes, talvez teria conseguido resultados melhores, mas acabou realmente ficando de fora, e a Coreia do Sul conseguiu então essa classificação, mais uma classificação histórica, né? Passando aí para as oitavas de finais, um grupo complicado, ficando na segunda colocação, conseguindo fazer bons jogos, ganhando de Portugal.
e chega como um franco atirador para jogar contra o Brasil. Eu acho que o Brasil vai ter ali mais a bola, a Coreia do Sul, como o Alisson diz, não é um time que joga na retranca, não vai se retrancar, não vai ficar lá atrás, vai tentar esporadicamente sair nos contra-ataques. Eu não estou duvidando de mais nada nessa Copa, está acontecendo tanta coisa, tanta zebra, espero que a zebra não aconteça contra o Brasil, mas acho que o Brasil tem que tomar cuidado, porque o time da Coreia do Sul é um time que corre muito, é um time que não desiste e mostrou isso mais uma vez hoje. É isso, Alisson. Como você vê um Uruguai que eu acho, pela primeira vez, se não a primeira vez na história das Copas, na primeira vez em muitas Copas, que ele chega no terceiro jogo sem marcar nenhum gol. E a gente ficou esperando esse gol do Uruguai também hoje durante muito tempo. O que aconteceu com o Uruguai de auros tempos? Porque parece que o Uruguai simplesmente desaprendeu a chegar no gol. O Uruguai não veio para a Copa, né? Acho que o Uruguai ficou lá em Montevidéu, só veio para assistir, né? O torcedor só veio para curtir a Copa do Mundo. E, de fato, o ataque é muito improdutivo. O ataque, ok, Luis Soares, Cavani, eles não têm mais aquela pegada de tempos atrás, né? Soares, como a gente já falou, a gente estava falando ontem, Soares não tem mais aquela pegada, voltou para o futebol uruguaio, né? Foi mais festivo do que entrou em campo, né? E quando ele entrou quase não fez 1 ou 2 gols lá com a seleção, com o Nacional. Uruguai que chega à sua 4ª Copa do Mundo, parando na fase de grupos, né? 58, 62, 94 e agora 2000. Perdão, desculpa. Eu errei aqui. Eu estava vendo outros números. Foi, acho que 64, 2002, se eu não estou equivocado também. É a 4ª Copa que o Uruguai não passa da fase de grupos. Lamentável que a gente vê, né? Não só o Uruguai, o futebol sul-americano, como vem, né? Tanto a gente só mandou 4 seleções, dessas 4, 2 conseguiram passar. E era a lógica, né? Argentina e Brasil passarem para a próxima fase, né? Agora o Uruguai se decepciona muito. Acho que é como o Matheus falou, o jogo do Uruguai era jogo contra a Coreia, né? Eu acho que o time não se desenhou, acho que o problema também não adianta a gente só falar, o time não fez gol. Mas quantas vezes que a bola chegou até o ataque? Quantas vezes a bola chegou no Darwin Núñez, né? Quase não chegou, né? No jogo contra a Coreia, um jogo horroroso, né? Que o Uruguai apresentou um jogo de problemas técnicos dentro do meio de campo, né? Jogo contra Portugal, primeiro tempo, esquece o primeiro tempo do Uruguai, acho que Portugal foi melhor, né? Aquela mesma metodologia, o Uruguai com problemas técnicos de organização no meio de campo para fazer a bola chegar lá na frente no Cavani, no Soares, no Darwin Núñez, né? E quando entra, acho que o grande problema né, quando entra o Arrascaeta. Será que o Arrascaeta no jogo contra a Coreia, amigos, poderia ter resolvido e o Uruguai tivesse pontuado e hoje não estaria sofrendo, não teria ter perdido a vaga? Né? Não sei, né? Porque eu acho que foi o cara do Uruguai, né? Se a gente tem que falar alguém que se doou e jogou bem no Uruguai, foi a Arrascaeta. Né, o que ele fez no segundo tempo contra Portugal, melhorando o time, a postura do time, melhorando a troca de passes, deixando os jogadores um pouco mais na frente. No jogo de hoje, né, o Uruguai jogando bem no segundo tempo, o passe que ele dá, né, a forma como ele joga e desenvolve. O Uruguai é mais produtivo, o Uruguai cria mais, consegue fazer que a bola chegue um pouco mais no ataque, que os seus atacantes agridem mais o adversário. Então faltou isso, principalmente no primeiro jogo. Aí está o grande erro do Uruguai, né? É um Uruguai valente, isso a gente não pode tirar, um Uruguai que não desiste, a gente viu isso nessa Copa, porém que teve muitos erros do seu treinador, né? Eu acho que o grande efeito, o grande erro do Uruguai foi, acho que a grande peça. Que acho que a grande peça do time não se vem dos jogadores, se vem do teu comando, né? De quem pensa, de quem lê a leitura do jogo, né? Do teu treinador. E para mim, ele no primeiro, eu acho que o grande erro do Uruguai de não ter classificado, ok, foi incompetente, não conseguiu fazer os seus jogos, não conseguiu fazer os seus gols, mas para mim é um time incompetente empatar com a Coreia, né? Da forma que jogou. Um jogo horrível do Uruguai e principalmente eu acho que se ele, minha opinião,
O time é outra coisa com o Rascaeta, né? Não sei se os amigos concordam. É totalmente outro jogo que o Uruguai jogou. É totalmente. Se o Rascaeta tiver... Aí eu cutuco vocês aí, Matheus e Bruno. Rascaeta, se tivesse entrado no jogo contra a Coreia, ali não seria decisivo para o jogo da classificação de hoje? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. O cara entrou no jogo com Portugal, mudou a cara. O cara começou jogando hoje, o Portugal foi melhor, né? Fez uma partida muito boa, um time muito ofensivo, aquele Uruguai que a gente queria ver. Eu acho que o grande erro tá aí. Acho que o técnico, acho que não soube ler, não soube pensar, não soube desenvolver, não soube encaixar, né? Essa leitura. Eu acho que quando ele tenta, ele vê, quando ele tenta mudar, infelizmente dá certo, dá muito certo, mas infelizmente é o futebol, né? O futebol pega peças e a Coreia foi lá e fez um resultado muito... Por mais que Portugal teve um jogo também, querendo não jogar o jogo de hoje também, né? Bruno, e aí? Vou terminar de falar aí sobre o Uruguai. O que dá mais para destacar dessa seleção minimamente problemática, assim, para ficar no básico aqui? Minimamente você foi bem legal, Couto, porque o Uruguai foi cheio de problemas. Desde a saída do Oscar Tabares, enfim. O Uruguai parece não, parou no tempo, porque já começa com a questão de, tipo, o último título que conquistou, 2011 Copa América, mas tinha um início de uma geração nova ali que surgia, né? Tinha um Forlan já destaque, um Suárez ainda novinho, um Cavani ainda novinho, um Muslera novinho. E o Uruguai, eu esperava mais, inclusive perdi numa aposta R$50, tô triste isso, porque eu apostei no Uruguai passando em primeiro desse grupo. Esperava muito do Uruguai, porque vem uma nova geração, mas o Uruguai ainda segue uma seleção envelhecida, precisando de uma renovação. Eu não esperava Godin e Gimenez na zaga ainda, em 2022, ano da tecnologia, e enfim, com o Ronald Araújo, que por mais que ainda esteja baleado, sabe, um cara que vem tendo boas atuações no Barça, mesmo baleado. Eu esperava mais de um Valverde, esperava mais de um Darwin Núñez, do Bentancur, que acabou, né, tendo problemas físicos e tudo. Mas é uma seleção que veio de uma maneira muito conturbada, chegou na Copa do Mundo e vinha tendo um futebol bem interessante. O Diego Alonso vai acabar saindo. As primeiras informações que chegam é que o principal favorito para a vaga dele, e assim, eu sou muito fã, mas talvez para o Uruguai eu não sei se é o melhor nome, que é o Marcelo Bielsa. Eu não acho que o problema do Uruguai seja pouca ofensividade, mas sim uma falta de renovação, porque o Suárez não vai conseguir jogar a Copa com 42, o Godin não vai conseguir jogar com 43, o Cavani também já não é mais o Cavani da Copa de 18 que destruiu contra a seleção portuguesa. Concordo com a bancada, acredito que o Uruguai não foi desclassificado hoje, foi desclassificado no jogo contra a Coreia. Concordo muito com o que o Alisson disse, o Arrascaeta poderia ter mudado o jogo contra a Coreia, e a gente sabe, né? Copa do Mundo é fase. O Arrascaeta tava, mesmo com... E assim, acho que é sempre importante a gente frisar. O Arrascaeta tá com uma pubalgia. Ele tá lesionado. E mesmo com uma pubalgia, o Arrascaeta foi o melhor jogador da seleção uruguaia nessa Copa do Mundo. Nomes vão aparecer. O Rocher já é um primeiro nome que apareceu bem nessa Copa. Pegou pênalti hoje. O Darwin Núñez é um nome pro futuro. O Pelistri é outro cara que vai aparecendo. Facundo Torres também. O Maxi Gomes vai chegar na próxima Copa do Mundo com 30 anos. Você tem um Canóbio no Atlético Paranaense surgindo. Varela no Flamengo. O Bruno Mendes eu não sou muito fã. O Terans é outro nome. É um momento de renovação. Então agora é o momento do Uruguai parar, repensar, porque talvez em 2030 vá sediar a Copa do Mundo, ainda não está nada certo, em 2024 vai ser resolvido, mas o Uruguai pode ser sede de uma Copa do Mundo. Bem frustrante, para mim é uma das decepções. E só para finalizar, que a gente via muito essa disputa, né? Futebol europeu, futebol sul-americano sempre no topo. E a gente vinha com essa discussão, né? Pô, os times sul-americanos não estão enfrentando os europeus, a Europa se fechou. Mas eu acho muito interessante isso aí. Foi até uma questão que a gente discutia quando rolou o Mundial de Clubes, né? O Palmeiras quando foi derrotado pro Tigres, enfim.
São 3 times asiáticos no mata-mata. São 2 times africanos, são 2 times sul-americanos, está muito nivelado. Europeus, eles são maioria, então logicamente vai ter maioria. Mas é hora de repensar, né? Tem galera. A África e a Ásia estão evoluindo e tá ficando um jogo mais pegado. O Brasil perdeu para Camarões, a França perdeu para Tunísia. Então, o Uruguai passou. A Argentina para a Arábia, perfeito. A Alemanha para o Japão. Tem vários exemplos, né? A Alemanha e a Espanha. Tem vários exemplos, mas para o Uruguai em si é repensar, é reformular, porque não adianta você levar medalhões e achar que eles vão resolver a qualquer momento, como o Suárez e Cavani. E o Arrascaeta foi o melhor cara dessa Copa, mesmo com uma pubalgia, mesmo sem estar 100%. É um cara diferenciado, é o melhor jogador da América do Sul hoje. Eduardo, só rapidinho, eu acho que o que o Bruno falou, duas coisas. Vai. Primeiro que o Uruguai, acho que a gente vê que a seleção, para mim o Uruguai, essa eliminação mostra como que é o futebol dentro do seu país. O futebol caiu muito de produção, o futebol que não consegue mais ter revelação, não consegue ter mais escola forte, como sempre foi uma escola forte. Não chegar longe em Libertadores. Exato. Acho que a última vez foi o quê? Foi com o Peñarol contra o Santos? Peñarol 2011. Né? Exatamente. É muito tempo. Nem na Sul-Americana não consegue chegar mais. O Peñarol Nacional não consegue ter mais essa força como tinha antigamente, né? Acho que começa daí a decadência e principalmente o mercado enfraquecido de revelação de jogadores. Talvez, se você olhar para o branco aqui, tem o Facundo Torres, que eu acho que é o garoto, talvez projetando para a próxima Copa de esperança por ali. Eu não vejo outro nome em questão ali de futebol uruguaio, não. É que quando o Brasil e a Argentina cresce muito mundial, né, junto com a França, acho que são 3 países que produzem muito bem jogadores, acho que o Uruguai, que é uma gigante, a gente tem que aplaudir, uma seleção muito aguerrida, bem caindo muito. O futebol sul-americano mostra isso ao Uruguai como que é. E só a ideia, quando ele fala de 3 asiáticos, 2 seleções africanas, mostra que a globalização está acontecendo. Está acabando aquela ideia. A Copa nos mostra isso, que está acabando aquela ideia de futebol ser só europeu, o futebol europeu ter um nível muito alto. Eu acho que os seus continentes, os seus países estão aprendendo em si, aprendendo a ter uma formação, uma academia dentro do seu país, né? A gente vê na África parando com aquela ideia de trazer treinadores estrangeiros para dirigir os seus clubes. A gente vê isso em Senegal, Gana, Marrocos, né? A gente vê treinadores dentro do seu país treinando, né? Globalizando essas seleções. E não só isso, além de as seleções globalizarem, começar a mostrar um modelo, mostrar um futebol muito competitivo, a gente vê, gente, olha o futebol asiático, olha o futebol africano, como boa parte desses jogadores a gente vê nas principais ligas. Na Premier League, na La Liga, africanos muito na Ligue 1, também na Bundesliga, né? Então a gente vê esse mercado crescer nessa globalização. Então a Europa, ela faz parte dessa globalização para esses países se globalizarem e fazerem jogos equilibrados. A gente vê isso. Se a gente for analisar bem, acho que 2 seleções foi muito abaixo do nível de seleções, a gente fala medianas, fracas, né? O Catar, como a gente já esperava, né, da seleção do Catar, né? E eu acho que a seleção essa seleção de Camarões, por mais que mostrou muita qualidade, jogo contra a Sérvia, e mostrou hoje um futebol muito positivo no jogo de hoje, a alegria de fazer um gol em cima do Brasil, né? Mas são seleções que para mim, jogaram um pouco à parte. Agora, se você olhar no contexto, você vê um equilíbrio espetacular que a gente tem nessa Copa. Então, mostra que a globalização, mostra que o mercado acaba com aquela ideia de ser Brasil, Argentina, Sul-Americano e ser o resto o time europeu, né, para dominar o mundo, para dominar a Copa. Então, as seleções africanas que estão aprendendo com a globalização e uma Copa Africana das Nações que foi um espetáculo nessa temporada, acho que é o grande exemplo, como foi o mundo assistindo o mundo caindo dentro lá no começo do ano, a forma como Senegal, Marrocos, Egito jogaram, incorporaram, mostrando que o futebol africano é poderoso, enriquecido e tem sim força e potência que lá para frente, não sei se é agora, né? Talvez, quem sabe, Senegal pode aprontar aí
né, chegar a uma final. Eu aposto muito na seleção de Senegal, né? Mas que lá para frente pode sim surpreender e acabar sendo sim uma campeã mundial, como os times asiáticos. Né? Vamos cair dentro, né? A Venezuela foi vice-campeã do Sub-20, a Ucrânia também foi campeã da Copa do Mundo Sub-20. Por que não essa globalização pode estar mudando daqui para frente, né? Matheus, para não deixar passar em branco, Portugal entrou no esquema do Brasil. Estamos aqui garantido, vamos aliviar ali. Acabou não indo tão bem no seu jogo, mas ficou ali fazendo aquela mais ou menos e tal, deu uma aliviada para a seleção e agora é pensada ali para frente, né? Exatamente. Portugal foi também com esse pensamento, né? Poupou a maioria dos seus jogadores, dos seus titulares. O Cristiano Ronaldo até começou jogando, mas depois ficou bravo quando foi substituído, né? Não gostou de sair, mas acabou saindo no segundo tempo. E Portugal, então, também deu essa girada no elenco. Já está com a classificação garantida, mesmo com a derrota também manteve a primeira colocação do grupo, então também girou o grupo, girou o time para colocar um time reserva contra a Coreia, visando então agora essa oitava de finais. Portugal só joga agora na terça, né? Então o Brasil vai jogar na segunda, Portugal joga com a Suíça na terça e Portugal vem forte. Eu acho que Portugal é uma geração muito boa, é uma geração que é um time que, se conseguir realmente encaixar, é um time que tem boas individualidades, mas se encaixar bem o coletivo, eu estou apostando que essa seleção portuguesa vai longe, acho que numa semifinal vai chegar, e realmente no jogo de hoje poupou os jogadores porque já estava classificado, uma derrota também não afetou na colocação dentro do grupo. Foi uma situação um pouco parecida realmente com a seleção brasileira, poupou seus jogadores visando agora a fase do mata-mata. Pois é, seleções aí devidamente classificadas. Lembrando aí que a gente é apoiado sempre pela Pinaco, a casa de apostas oficial da Almeida do Futebol. Você aproveita as melhores cotações do mercado e você pode apostar lá sem ser limitado. Cadastre-se, deposite, aproveite a melhor experiência. O link vai encontrar do nosso Instagram, o @MGMF, ou então na descrição da nossa transmissão no YouTube, no Facebook, também na Twitch você acha por lá. Não perca tempo, dê o seu palpite na Pinaco, cadastre já. Enquanto você se cadastra, a gente vai começar a palpitar. A gente vai falar especificamente dos jogos de amanhã, mas antes dos jogos de amanhã, vamos falar dos jogos em geral, né? Amanhã a gente tem Holanda e Estados Unidos, jogo do meio-dia, a gente vai destacar ele daqui a pouquinho. Depois tem a Argentina e a Austrália, jogo às 6 horas, a gente também vai destacar daqui a pouquinho. No domingo, a gente tem França e Polônia ao meio-dia, Inglaterra e Senegal às 4 da tarde, Japão e Croácia jogam segunda-feira ao meio-dia, Brasil pega a Coreia do Sul às 4 da tarde da segunda-feira, a gente já falou um pouquinho aqui. A Espanha pega o Marrocos ao meio-dia de terça e, fechando as oitavas, às 4 da tarde de terça-feira, Portugal encara a Suíça. Bom, começando então amanhã, primeiro jogo, Holanda e Estados Unidos, fazendo o primeiro confronto das oitavas. Holanda pegando os Estados Unidos, vai começar a dar aquele gás das oitavas, né? A gente tem uma Holanda que demonstrou um bom futebol, os Estados Unidos ali que passou por uns percalços, mas que é um time que incomoda. Começando pelo Bruno, o que dá para esperar? Holanda e Estados Unidos. Não vai ser um jogo que a gente espera que seja minimamente movimentado, pelo menos. Vai ser um confronto muito interessante, porque a Holanda, por mais que tenha feito uma fase de grupos em tese segura, sem derrotas, ela demonstrou uma certa fragilidade encarando a seleção do Equador, que me deu uma certa dó do Equador não ter passado. Por mais que eu gostaria muito que Senegal passasse, por mais que eu gostaria que Senegal passasse muito, o Equador foi uma seleção que, devia ter 3 classificados nessa. O Qatar é o Qatar, né? O Qatar era um catardão, né? E foi pra Copa do Mundo. Mas, cara, a Holanda e os Estados Unidos vão fazer um confronto muito interessante, porque os Estados Unidos fez uma primeira fase de altos e baixos, conseguiu passar com uma vitória sobre o Irã
que era uma seleção muito difícil e que eu acho até que jogou melhor a Copa do Mundo do que os Estados Unidos. Por mais que teve ali uma goleada contra a Inglaterra, depois conseguiu se recuperar e acho que poderia dar até um certo trabalho, mas a seleção americana vem aparecendo, tem jovens garotos, o McKinney, o Timothy Weah vem fazendo uma boa Copa, vem sendo aí o cara que quando aparece na cara do gol é um perigo. Tem outros jogadores ali também que vão aparecendo. O Pulisic é uma dúvida, deve jogar, mas teve aquela lesão na virilha, se eu não estou enganado, no jogo contra a equipe do Irã. A Holanda tem um jovem garoto que vem explodindo, que, na minha opinião, sempre tem uma Copa que explode um cara, né? Na Copa de 14 foi o Rames. Para mim, o nome dessa Copa que vai explodir é o Gakpo, que é um cara que vem sendo muito, muito decisivo, não só para a Holanda, mas também para o seu clube lá no PSV. Acho muito difícil ele entrar na janela de janeiro e não ser vendido, e não ir para um clube de alto escalão europeu. Então vai ser um confronto muito equilibrado, o favoritismo da Holanda, mas assim, se eu fosse colocar um cascalho ali na Pinnacle, eu colocaria um cascalho ali de um ambas marcam, ou de mais de 1,5 gols, algo assim do gênero, porque vai ter gol. O gol vai sair. Vai ser um confronto muito interessante, com favoritismo da Holanda, mas tem que abrir o olho, porque os Estados Unidos não vem de brincadeira, ainda mais com um cara que vem sendo um dos principais nomes do Chelsea, né, que é o Pulisic, e um homem-gol que é o Timothy Weah, que puxou o pai. Não é melhor que o pai, mas né, tem no DNA. Alisson, eu vou. Antes de falar efetivamente do confronto, né? Primeiro jogo das oitavas. O Bruno tá apostando em gols, mas já é possível a gente esperar já a primeira prorrogação da Copa do Mundo já no primeiro jogo? Eu acho que sim, ainda mais com essa seleção americana que nos surpreende. Jogou bem contra o primeiro tempo foi contra a Bélgica, não lembro, não, Bélgica. Inglaterra? Não, o primeiro jogo da Gales foi espetacular o primeiro tempo, né? O primeiro tempo que os americanos fez, né? Atacando, não deixando o país de Gales jogar. O segundo tempo caiu um pouco de produção. Contra a Inglaterra jogou muito bem, né? Contra o Irã novamente. Eu fiz a minha aposta ontem e eu apostei hoje. Eu apostei a quase o mesmo valor do Bruno. Vamos ver se eu vou perder, se eu ganho. Acho que a primeira zebra tá aí. Eu acho que é um jogo muito de equilíbrio, concordo. Eu acho que a Holanda tem mais time, né? Tem mais capacidade de ser uma equipe mais decisiva lá na frente, mas é uma Holanda que deixa um ponto de interrogação. Ainda me deixa com ponto de interrogação, né? É uma Holanda que quando chega nessa fase de mata-mata, não vai. Não sei o que está acontecendo com a Holanda. Vamos lembrar a última Euro, né? A Holanda fez uma primeira fase muito boa, chegou ali na fase de mata-mata, perdeu para a Eslováquia. Surpreendeu. Pode acontecer isso novamente. Eu acho que o time dos Estados Unidos vem, como o Canadá, Estados Unidos e Canadá vem uma preparação muito boa e uma reformulação dentro do seu país de jogar, uma safra de jogadores jovens muito bom. Então isso pode ser decidido. Eu gosto muito dessa equipe americana que tem jogadores muito bons de níveis muito altos de estilo de jogo. Então eu acho que podemos ter sim, eu acho que não podemos. Acho que vamos ter a primeira prorrogação já no primeiro confronto entre Holanda e Estados Unidos. Já cravo que os Estados Unidos, para mim, vai passar e vai ser a primeira zebra aí da fase de mata-mata. Estou apostando muito na seleção americana pelo ponto de interrogação que eu tenho da seleção holandesa, porque ainda não me convence, ainda quando chega nessa fase. Ainda mais depois do que fez na Euro. Me decepcionou bastante essa seleção holandesa. Matheus, e aí? Holanda, Estados Unidos, quem vai para as quartas é a pergunta da noite. Não, eu concordo com os amigos. Eu vejo um confronto bem equilibrado. Eu acho que os Estados Unidos pode passar pela seleção da Holanda. Acho que nem tanto pelo futebol dos Estados Unidos, mas pelo pouco que a Holanda apresentou na primeira fase. A gente esperava um pouco mais. É uma seleção que tem bons jogadores, tem bons valores. Ganhou de Senegal, mas foi um jogo um pouco complicado. Ganhou por 2-0 ali, teve até 2 falhas do goleiro do Mendy. Depois se complicou contra o Equador. Um jogo que poderia até ter perdido, principalmente no segundo tempo. Até começou bem o jogo, mas depois decaiu, tomou um empate. No segundo tempo sofreu um pouquinho.
ganhou do Catar, que já era esperado, também já era praticamente um jogo amistoso na última rodada, já estava classificado, com o Catar já eliminado, enfim. A gente esperava um pouco mais da Holanda, fez o suficiente para se classificar. Vamos ver se vai conseguir passar pela seleção dos Estados Unidos, que é uma seleção muito jovem, tem um meio de campo jovem. Estou gostando muito do Tyler Adams, que é um jogador de meio campo de muita movimentação, tem jogado bem, o McKennie, o Mussá, os atacantes lá na frente, por mais que eu acho que falte talvez ali ainda um definidor, um centroavante, um camisa 9, né, a seleção dos Estados Unidos, o Sargent, que vem sendo titular, é um jogador jovem, um jogador que joga no Norwich, né, na Championship, na segunda divisão da Inglaterra. Acho que falta esse jogador, esse definidor lá na frente, esse camisa 9 para brigar ali com os zagueiros. Falta para a seleção dos Estados Unidos. Do outro lado, a Holanda tem esse cara que é o Gakpo, né, que está se destacando, marcou 3 gols em 3 jogos, por mais que não seja um centroavante, um cara da frente, um cara que se movimenta, pode cair pelo lado também, mas é um bom definidor. Quando a bola chegar para ele, ele vai definir bem, vai marcar os gols. Tem se destacado realmente, tem se valorizado muito nessa Copa do Mundo. A Holanda tem o Memphis Depay, que é um jogador que está um pouquinho abaixo, mas é um jogador que a gente espera, um jogador de qualidade. O De Jong, o próprio Jansen, Bergwijn, enfim, a seleção da Holanda acho que chega com favoritismo, mas os Estados Unidos têm condições sim de se classificar. Tem uma seleção jovem, tem uma seleção de bons jogadores, de jogadores promissores, tem bons laterais, acho que os laterais, o Serginho Dest na direita, que a gente conhece um pouco mais, passou pelo Barcelona, está no Milan. O Robinson na esquerda é um lateral que ataca bastante, que sobe bastante, que vai até a linha de fundo, jogador do Fulham. Então acho que assim, acho que a seleção dos Estados Unidos, por mais que tenha uma seleção muito jovem, tem bons jogadores, jogadores promissores, e eu acho que sim, a seleção dos Estados Unidos pode fazer um confronto parelho com a seleção da Holanda, pode rolar, quem sabe, uma prorrogação, né, se der um empate aí no tempo normal, porque realmente a gente está esperando, de fato, um jogo equilibrado. O Alisson falou, podemos ter uma primeira zebra, mas acho que não surpreenderia tanto assim os Estados Unidos passar, muito pelo fato da Holanda não ter mostrado um grande futebol. É claro que agora no mata-mata também pode ser que comece uma nova competição, né? A Holanda fez o suficiente para se classificar, pode ser que agora no mata-mata a seleção consiga se encontrar um pouco mais, principalmente coletivamente, consiga fazer jogos melhores, consiga fazer um enfrentamento melhor com os Estados Unidos e se classificar, mas o confronto está aberto. Eu vou apostar nos Estados Unidos também. Acho que os Estados Unidos têm condições de passar, mas eu vejo o confronto bem aberto e um jogo bem interessante. É isso. A galera lá dos Estados Unidos vai ter que acordar cedo para ver o jogo, né? O jogo vai rolar ali algumas horas para trás aqui do Brasil. O jogo que meio dos Estados Unidos um pouquinho para trás. O pessoal lá da costa leste cedo. Quem também vai ter que acordar cedo é a galera lá da Austrália. O jogo é 16 horas aqui no Brasil. O pessoal da Austrália, 12 horas para frente daqui. Então o jogo lá para eles já rola na madrugada de segunda para terça, ou na manhã de segunda-feira, 4 horas. Argentina, o pessoal vai poder estender o almoço ali. 4 horas da tarde, a bola vai rolar lá também, mesmo horário aqui do Brasil. Então, a Argentina e a Austrália disputam as quartas às 4 da tarde. Bom, Matheus, você terminou aí o jogo entre o jogo entre a Argentina e a Austrália. E aí, quem que a Argentina, em teoria, pelas apostas, antes até do nosso papo de globalização, a questão, né, a América e Europa seria teoricamente mais time, mas a Austrália tem a surpresa do dia. Não, a Argentina vai passar com os pés nas costas, vai ganhar de 3, 4-0, vai passar fácil. Não, eu tô brincando. Eu tô tentando dar uma zicada na Argentina, porque eu tô com os palpites muito ruins, acho que não só eu, acho que todo mundo tá um pouco complicado, todos os palpites que eu tô dando, apostas que eu tô fazendo, tá dando tudo ao contrário, então eu vou apostar na Argentina. Inclusive eu vou lá na Pinaco, vou apostar na Argentina, que é para tentar dar essa zica reversa aí, porque tudo que eu tô apostando, tudo que eu tô palpitando, não tô indo bem. Mas brincadeiras à parte, acho que a Argentina passa de qualquer forma. A seleção da Austrália acho que já surpreendeu até demais de chegar até aqui nas oitavas de finais. É um time até que se defende bem, mas a seleção da Argentina acho que foi um acidente de percurso aquela primeira rodada, quando perdeu para a Arábia Saudita. O time conseguiu reagir, venceu os 2 jogos.
O jogo mais recente contra a Polônia jogou muito melhor, mostrou um futebol melhor, o técnico fez mudanças importantes, acho que o Julián Álvares entrou, acho que para não sair do time, acho que ele vai tomar essa vaga ali do Lautaro Martínez lá na frente, no meio de campo o McAllister, o Enzo Fernandes entrou muito bem no time também. A Argentina chega como favorita. Vai ser uma catástrofe muito grande se a Argentina for eliminada pela seleção da Austrália. É claro, como eu disse anteriormente, não estou duvidando de mais nada nessa Copa, que realmente resultados surpreendentes, mas aqui seria realmente uma catástrofe assim, se a Austrália conseguisse eliminar a Argentina. A gente vai torcer para isso, como eu disse, vou jogar essa zica reversa, vou apostar na Argentina para tentar aí ver se a Austrália consegue passar, porque realmente eu estou um pouquinho mal de palpite nessa Copa do Mundo, mas porque realmente está acontecendo muitas zebras, né? Tá, como a gente já falou bastante. Mas, enfim, acho que a Argentina passa. Acho que a Argentina tem futebol para passar. Acho que a Argentina conseguiu se encontrar, conseguiu apresentar um futebol melhor no último jogo. Acho que não está tão dependente mais assim do Messi. Acho que os caras estão correndo mais também pelo Messi. Acho que a Argentina passa. Como eu disse, acho que vai ser algo muito surpreendente se a Argentina não passar pela Austrália. Alisson, dica de aposta, com certeza, jogo com muitos gols. Agora, você pode tentar pela Argentina ali, mas a Austrália sendo uma zebra, você ganha uma grana extra para torrar na segunda-feira, no dia do jogo do Brasil. Acho que muito gosto do lado da Argentina, né? Porque vai ser difícil a Austrália conseguir fazer um gol se a Argentina mostrar o futebol que mostrou na última rodada, né? Eu acho que é um jogo muito difícil para a Austrália conseguir. Eu só vejo a Austrália conseguindo de jogar para igual se fizer os primeiros 20 minutos que fez com a França, né? Eu acho que se jogar daquela forma pode colocar uma dificuldade para a seleção da Argentina, mas acho muito difícil. Por mais que a Austrália venha embalada, vem um jogo festivo, conseguindo superar, né? Chegar até as oitavas de finais, uma seleção, vamos lembrar, a seleção da Austrália jogou com o Peru, né, a repescagem, né, jogou com a seleção peruana, conseguiu ir para a Copa do Mundo. Eu acho que o Matheus já falou tudo, acho bem difícil a seleção australiana conseguir fazer alguma coisa, aprontar. Eu acho que não tem nem time, nem tem nem força ofensivamente para tentar chegar lá. Eu acredito que a Austrália não vai ser a Polônia, né? Aquela Polônia que só se defendeu, não quis nem chutar a passada para frente, mas a Austrália que vai tentar fazer algo lá na frente, mas acho ainda muito difícil. Pode complicar, sim. Não é à toa, a gente não pode desmerecer a seleção australiana aí, né? A gente não pode desmerecer, né? A seleção australiana que chegou até as oitavas de finais, passando por um grupo eliminando Dinamarca, né? Incrível isso, né? Mas é muito difícil. Acho que de todos os jogos que a gente vai ter, acho que esse é o jogo do desequilíbrio. Não vejo, acho que é o mais desequilibrado. A Argentina muito mais lá em cima e a Austrália um pouco mais, bastante lá embaixo, com chance de aprontar algo. Mas, como diz o Matheus, Copa do Mundo, tá nos surpreendendo, tudo pode acontecer, né? Mas acho que o meu placar aí é 3-0, a Argentina liquidando, esperando aí a minha seleção americana para enfrentar na próxima fase. É isso, Bruno. Você que é o rei dos placares exatos, dá para chutar sim um placar na cabeça para o jogo de amanhã? Se eu sou o cara do placar exato, eu sou a pior pessoa do mundo, porque eu fui tentar fazer esse negócio da zica reversa, porque teve Vou contar os causos da minha vida aqui. Esses dias acho que foi no quarto dia da Copa, que teve Alemanha e Japão, Espanha e Costa Rica. Eu decidi fazer várias apostas, né? Botei mais de 2 gols para Marrocos e Croácia. A gente comentava aqui no dia anterior, né? Tava com o Nilson Júnior. Coloquei vitória da Alemanha sobre o Japão, menos de 3 gols Espanha e Costa Rica. Aí qual foi o outro jogo que teve? Bélgica e Canadá, ambas marcam. Errei todos. Hoje fui tentar fazer a zica reversa com o Brasil, não deu muito certo. Não deu muito certo, mas na conta deu um dinheirinho ainda pra gastar. Mas enfim, cara, falando sobre essa questão da Argentina,
os caras, como diz um colega meu, eles estão com veneno. Agora, depois que ganharam contra o México, eles estão grandões, né? Principalmente o Lionel Messi, que é um cara que vai para sua última Copa do Mundo e tá com sede do título. Acho que o Scaloni encontrou a escalação ideal depois dessa vitória contra a Polônia, por mais que não foi um jogo muito potente do lado polonês, mas foi um jogo muito bom pelo lado argentino, pelo menos na primeira etapa. O Messi apareceu para o jogo, o McAllister foi uma opção que surgiu muito bem, o Enzo Fernandes, que já tinha feito uma boa partida contra a equipe do México, na minha visão garantiu a titularidade. O Julián Álvares talvez... Não acho que é o cara ideal para ser o parceiro de ataque do Messi. Ainda acho que o Lautaro tem esse poder, né? Ainda porque o Julián é muito novo, mas o Lautaro está em uma fase, não está desempenhando bem essa Copa. Do outro lado, você tem uma Austrália que eu não considero uma seleção tão forte, por exemplo, comparada a todas as outras que a gente enfrentou no grupo, tirando o México. Todas as outras seleções atuaram bem na fase de grupos. A Polônia teve seus momentos, a Arábia Saudita então foi uma surpresa. O problema é que eu acho que o salto acabou crescendo e aí acabou perdendo a vaga para si mesmo. E a Austrália não ofereceu tanta dificuldade, tomou 4 gols da França, conseguiu uma vitória ali contra a equipe da Dinamarca, uma classificação que na minha visão foi surpresa. Então, assim, a Argentina muito favorita. Torço para que não, inclusive se a Austrália ganhar da Argentina vai ser muito engraçado, eu vou adorar. Então a gente segue na torcida pela Austrália, né? Eles se vestem que nem Brasil, vão jogar que nem Brasil, né? Camisa amarela e tal. Então, mas acredito assim, a classificação da Argentina é muito provável de acontecer, e o Messi é um cara que sempre falam, né? O Messi não é um cara de mata-mata de Copa do Mundo, né? O único ponto fora da curva teria sido em 2014, a partir ali naquele jogo das oitavas contra a Suíça, contra a Bélgica não aparece tanto, mas agora é a hora do Messi chegar e falar, tô aqui e eu quero essa Copa. A gente torce para que não, mas ele vem demonstrando nos últimos jogos que aqui veio e que tá desempenhando um futebol espetacular. Holanda, Estados Unidos amanhã meio-dia, a Argentina e a Austrália logo depois das 16 horas. No domingo, França e Polônia no primeiro horário do meio-dia, Inglaterra e Senegal às 16 horas. Segunda, Brasil e Croácia abre o dia, meio-dia. E a Coreia do Sul às 16 horas. Na terça tem Espanha e Marrocos ao meio-dia e Portugal e Suíça 4 horas da tarde, 16 horas. São os jogos aí das oitavas. Galera, eu acho que é a hora da gente começar de hoje, querendo abandonar os senhores, até porque o papo tá muito bom, mas é hora, a gente tem que se despedir, afinal de contas, a gente tem que estar bem descansado e bem preparado para os jogos de amanhã. Começando com o Bruno, seu destaque final do dia de hoje, dessa sexta-feira, dia 2. Primeiro, agradecer o papo com você, Eduardo Couto, Alisson Henrique, Matheus Pérez. Foi um prazer, foi um papo muito bom, muito legal mesmo. Agradecer principalmente o Fanático e Fanática que curtiu. Mata-mata chegando, agora, dizem que quando começa o mata-mata que a competição começa. Agora o bicho pega, o couro come e vai ser muito legal. Muito interessante. Eu tô muito curioso para ver como é que vai ser esses duelos, como é que vão sair as seleções asiáticas e africanas. O Marrocos já tem uma pedreira, acho que é um dos jogos que eu mais estou ansioso para ver, Marrocos e Espanha, pelo que o Marrocos vem desempenhando e pelo que a Espanha vem desempenhando. Brasil também estou muito curioso para ver como é que vai sair, encarando uma equipe da Coreia do Sul, quais mudanças o Tite vai fazer, se é que vai fazer alguma mudança. Então vamos aproveitar essa Copa. Dizem que a Copa tá chata, que tem muito 0-0, mas tá sendo muito legal de ver essa surpresa aparecendo, surpreendendo, acabando com o bolão da galera, por aí vai, mas tá sendo muito divertido de acompanhar, então vamos curtir. Então, mais uma vez aí, Matheus, Alisson, Eduardo, todo fanático e fanática pro futebol, e tamo junto, até a próxima. Matheus, seu destaque final.
Bom, primeiramente, valeu Eduardo, Alisson, Bruno, a todos que nos acompanharam em mais uma live aqui na MF, né, para falar dessa loucura que está sendo a Copa do Mundo. Realmente, concordo com o Bruno, também estou bem ansioso aí para acompanhar esses jogos do mata-mata, né? Começa uma nova competição a partir de agora. Se a gente já teve zebras na fase de grupos, agora então, né, num jogo único, 90 minutos, 11 contra 11, tudo pode acontecer. Então, estou bem ansioso aí realmente para ver quais serão as próximas surpresas. Espero que não tenha contra o Brasil, que a gente consiga passar aí na segunda-feira pela seleção da Coreia, que o Brasil consiga avançar bem. Vamos ver, ficar de olho na Argentina amanhã. Vai ser um pouquinho mais complicado para secar, né? Seleção da Austrália, mas enfim, quem sabe possa acontecer essa grande zebra aí logo no início das oitavas de finais, mas estou bem ansioso então para essa nova fase que começa agora da Copa do Mundo. Então, acho que tudo dito, grande abraço a todos e até a próxima. Seu destaque final. Chegou, né? A grande Copa do Mundo, acho que já estava, para mim, tivemos muitos jogos espetaculares, né? Emocionantes. Acho que agora sim começa o coração começa a bater com esse mata-mata aí que a gente vai ver, né? Vai ser os melhores mata-matas, com certeza, pelo nível que a gente está tendo, pelo equilíbrio. Eu acho que vai ter muito jogo na prorrogação, definindo na prorrogação a partir de agora, que a gente vai começar. Eu só falo uma coisa, igual um amigo meu fala: deixar os caras ressuscitar, hein? Vamos ver até onde vai essa Argentina. Ainda mais, eles têm um diferencial que a gente não tem, na minha opinião, que essa torcida, ela empurra. Infelizmente, tem que falar, essa torcida é a diferença da Argentina que ressuscitaram a Argentina até aqui. Vamos ver até onde essa Argentina ressuscitada vai. Como eu falei, amanhã Estados Unidos, Argentina, no outro dia França, sem dúvida nenhuma. Aí vai uma outra zebra. Acho que não é zebra não, hein? Acho que Senegal passa pela Inglaterra. Aí na segunda-feira a gente fala dos outros jogos. Valeu, amigos. Valeu, Bruno. Valeu, Matheus. Valeu, Couto. E mais uma live aqui que a gente tem. E até a próxima. Ansioso para amanhã. É só dormir bem relaxado, que amanhã, meio-dia, começa aí os grandes mata-mata. É isso, são os jogos aqui do mata-mata. Tá começando, eu realmente espero grandes jogos. Estou torcendo para as seleções asiáticas, apesar de que agora vai ficar difícil, porque vai ser complicado a Austrália passar pela Argentina e a Coreia do Sul enfrenta o Brasil, né? Então realmente complica torcer pro lado delas, vai acabar sobrando o Japão, mas é isso. Galera, aquele abraço, não esquece de seguir a gente lá pelo @webradiomf, do Instagram, tamo lá no Facebook também. Inscreva no canal do Twitch, do YouTube, ativa o sininho para receber as notificações. Lá no nosso site, claro, você tem a nossa programação 24 horas e também você tem as principais notícias do esporte mundial, melhordofutebol.com, acessa lá. Gente, aquele abraço